Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Edmundo. Heber Santos. Freire. Bom dia, Bruna. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma semana que nós estamos aqui junto. Bom dia, Adriana. Hoje o assunto é maravilhoso, viu? Nada melhor pra gente começar a semana do que falando sobre a nossa colocação profissional, a nossa realização profissional. Então, se você não está satisfeito profissionalmente e você já tem mais que 25 anos, essa live com certeza é para você. Hoje eu separei os melhores assuntos dessas 118 entrevistas que a gente já fez aqui, para a gente iniciar a nossa semana falando de algo que nos acompanha basicamente para a vida toda, né? Que é o nosso trabalho, que é aquilo que traz os recursos financeiros para dentro de casa, e nós vamos falar sobre isso. Então, vai ser uma semana tremenda. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marcela. Bom dia, Elisa. E antes da gente começar, é óbvio, né? Como eu falo aqui todos os dias, para você que é novo, a gente faz aqui toda live todos os dias às 7h36 da manhã, a partir, né, das 7h36 da manhã, live geralmente de entre 15 a 20 minutos, algo muito prático, muito rápido, para a gente iniciar o nosso dia com conteúdo que pode contribuir no processo de transformar todo o nosso potencial, ou seja, todos os nossos dons e talentos em potência, em resultados efetivos, em resultados práticos, tá? E antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu vou pedir para você clicar no aviãozinho para você enviar essa live para 3 ou 4 pessoas, porque a gente sempre fala aqui que não adianta você se desenvolver sozinho, porque se o ambiente onde você convive, as pessoas com quem mais você convive tempo, elas também não se desenvolverem, o seu crescimento ele vai ser limitado. As pessoas vão te limitar isso inconscientemente, isso não por querer, mas por não entender aquilo que você vem fazendo, por não entender esse desenvolvimento, elas vão começar a te barrar, a te criticar. Então, quando você e o seu ambiente se desenvolvem, os resultados que você pode alcançar, além de ser muito mais rápido, ele pode ser muito mais expressivo. Então você precisa aí mandar essa live para 3 ou 4 pessoas, principalmente as pessoas que convivem mais tempo com você, beleza? Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre colocação profissional. Uma das questões que a gente mais recebe no Forjando, os comentários que a gente mais recebe nos vídeos, são pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente. São pessoas que têm lá os seus 30, 40, 50 anos e essas pessoas elas ainda não se encontraram profissionalmente. Então, imagina só, você carregar consigo todos os dias algo que você faz na maior parte do tempo, que é o seu trabalho, e você não estar realizado com aquilo. Aquilo não suprir aquele espaço de tempo que é quase 1/3, 2/3 do nosso dia aí trabalhando, e aquilo não suprir em você, não te realizar, não te preencher e principalmente não trazer o recurso que você gostaria de ganhar, certo? Então, para a gente falar sobre colocação profissional, a gente precisa, antes de mais nada, falar sobre cultura. Olha que louco. E o que significa falar sobre cultura? Hoje, a gente vive numa cultura onde essa cultura, ela não incentiva, ela não prioriza o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? É a capacidade que cada pessoa tem de desenvolver habilidades, de construir habilidades novas, de se conhecer melhor, de aprender coisas que o mercado ainda não tem, de desenvolver algumas coisas que o mercado necessita, certo? Essa cultura, ela não existe essa cultura, por quê? Porque hoje a cultura que nós vivemos é uma cultura onde prepara pessoas para serem empregadas. Prepara pessoas
desenvolve habilidades onde essas habilidades são habilidades que todas as outras pessoas basicamente têm. Então imagine o seguinte, usando a analogia da forja, é como se o canteiro de obras aonde a gente trabalhasse só tivesse um tipo de ferramenta, onde todo mundo lá fosse marreta, onde todo mundo lá fosse alicate, por exemplo. Por quê? Porque não existe uma diferenciação de mercado. Então, um exemplo que aconteceu comigo e me fez tomar conta disso é o seguinte. Quando eu entro na Universidade Federal de Santa Catarina em 2016, era a terceira maior universidade do país em engenharia civil. Quando eu entro, eu imagino que a minha vida estava resolvida a partir dali. Por quê? Porque eu fazia um curso muito bem conceituado, em uma das maiores universidades do país, e na minha cabeça aquilo era o grande triunfo da minha vida. Era a grande certeza que eu tinha que a minha vida ia prosperar não só financeiramente, mas como eu ia me realizar fazendo aquilo. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, passando 6 meses, vivenciando lá 1 ano dentro da faculdade, eu comecei a observar que os meus amigos mais velhos, que já estavam se formando, eles se formavam e saíam muitas vezes sem emprego. Na grande maioria das vezes, tinham que trabalhar com outras coisas, tinham que trabalhar como, por exemplo, vendedores daquela maquininha de cartão de crédito que estava acendendo muito na época, que era Stone. Então eu via muitos amigos se formando em engenheiro e trabalhando com diversas outras coisas, com o mercado financeiro, por exemplo. Via eles também tendo que ganhar muito menos do que era um piso salarial do engenheiro. Na época, se eu não estou enganado, o piso salarial era entre 7 e 8 mil reais, e a maioria dos engenheiros que conseguiam um emprego na área, eles ganhavam por volta de 2.500, 3 mil reais. E convenhamos que esse valor é um valor muito abaixo daquilo que você imagina ganhar na sua vida. É um valor muito abaixo da expectativa das pessoas que ingressam numa faculdade. Então eu comecei a me questionar, peraí, como é que eu estou na terceira maior universidade do país, fazendo um curso super bem conceituado, e eu estou vendo os meus amigos ganhando muito abaixo daquilo que a gente achava que era o ideal? Por que isso está acontecendo? Será que é porque eles não são tão bons assim? Será que eu me enganei na hora de escolher o curso? O que está acontecendo? E aí foi quando eu comecei a estudar sobre o mercado da engenharia. E o primeiro estudo que eu tive contato já me impressionou muito. Que diz o seguinte, por ano, formam-se cerca de 124 mil engenheiros por ano, certo? Desses 124 mil, cerca de 78 mil, se eu não estiver equivocado, tá? Eram engenheiros civis. Então, assim, o número de engenheiros já é muito grande. Mais da metade desse número são engenheiros civis. Então fica algo muito lógico aqui, quando a gente entende isso. Que é o quê? Oferta e demanda. O mercado ele não tem tanta oferta para o tanto de demanda que tem. Então, obviamente, se tem muito engenheiro e pouco trabalho, é impossível que todos esses engenheiros consigam não só um emprego de engenheiro, mas que eles consigam ganhar muito bem fazendo aquilo. Por quê? Porque existe muito engenheiro. Então, por isso que você vê muitos engenheiros, por exemplo, trabalhando com N e outras coisas. Inclusive, aqui em São Paulo, ficou muito comum você pegar um Uber e o cara falar que fez engenharia. E ele ganha mais dinheiro com Uber do que quando ele trabalhava com engenharia. Por quê? Porque o valor de mercado, ele está justamente naquilo em que existe uma certa escassez. Quando tem poucos profissionais executando aquilo e tem uma demanda muito grande, consequentemente a oferta daquilo ali vai ser uma oferta muito maior. Então, quando que o engenheiro era muito valorizado? Há 20 anos atrás, onde poucas pessoas tinham uma faculdade, e recentemente, no ano ali de 2011, 2012, onde teve várias PECs de aceleração de crescimento, onde teve várias construções, por exemplo, da Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim. Ali o cara que já era bem posicionado, que já era engenheiro há um tempo, ele fez muito dinheiro.
Então, o que isso significa? Que a gente está indo para um caminho, a gente está sendo ensinado a ir para um caminho, onde esse caminho já existe inúmeras outras ferramentas iguais. Então, quando você vai lá e faz uma engenharia civil, não é que você vai ser diferente do mercado. Significa que você vai se tornar mais um no meio de centenas de milhares de outros engenheiros. Você entende? Então, a nossa cultura, ela nos ensina a ser uma ferramenta igual a inúmeras outras que já existem. Então ela está falando o seguinte, existe, nesse canteiro de obras, existe 100 mil martelos. Vamos fazer mais um martelo. E aí você acaba indo para a faculdade, aprendendo o que outros milhares de pessoas já sabem, e isso não te dá nenhum diferencial de mercado. É por isso que você não consegue se destacar financeiramente. Faz sentido até aqui? Então, o que acontece? Quando você entende isso, você começa a olhar para onde a maioria das pessoas não olham, que é você começar a se fazer a seguinte pergunta: que habilidade eu posso desenvolver, que característica, que comportamento eu posso desenvolver, que no mercado ainda é muito valioso, que no mercado ainda não tem. E um outro ponto interessante é que quando a sociedade, quando a nossa cultura fala para você ir para uma faculdade, te ensina a ir fazer um curso, a escolher um curso, ela não leva em consideração tudo aquilo que você nasceu para fazer, tudo aquilo que você é bom em fazer, tudo aquilo que você gostaria de fazer. Eu lembro que quando os meus pais, quando o meu círculo, o meu ambiente onde eu estava inserido, quando jovem, as pessoas falavam em fazer medicina, fazer engenharia, fazer direito, que eram os cursos mais bem conceituados na época. E eles não levavam em consideração o que eu tinha de habilidade, o que eu era bom em fazer. Por que eu preciso fazer engenharia? Porque é um curso que é bem conceituado e provavelmente dá dinheiro. Por que eu preciso fazer medicina? Porque dá dinheiro. Por que eu preciso fazer direito? Porque dá dinheiro. Então, e nem isso dava, né? Então, o conceito das pessoas, os parâmetros que as pessoas têm para nos induzir, para nos conduzir nesse caminho, é muito equivocado. Porque hoje a gente utiliza fatores externos para tentar suprir algo que é interno. Então, por exemplo, a pessoa quer se realizar em alguma área, ela quer fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, ela quer executar a sua função nessa vida. Ou seja, isso é algo muito interno, é muito interior, é um processo de autoconhecimento. E aí, a gente quer preencher esse autoconhecimento com um fator externo, que é o fator agradar os outros, que é o fator se inserir no meio, que é o fator sou bom em matemática, vou fazer engenharia. É o fator esse curso parece que dá dinheiro, preciso orgulhar os meus pais. Então, não tem como a gente suprir algo interno, que é o nosso processo de autoconhecimento, que é o nosso processo de realização, com fatores externos. Então você nunca vai conseguir se realizar profissionalmente se você não se autoconhecer. Esse é o nosso segundo ponto aqui dessa live de hoje. O primeiro ponto é a gente entender sobre a cultura que a gente está inserido, que ela não nos ensina aquilo que a gente precisava aprender, nos ensina a mesma coisa para 1 milhão de pessoas, independente do tempo. Por isso que a gente não tem um valor de mercado diferente. E o segundo é que a gente precisa preencher o que é interno com fatores internos. Como é que você preenche essa autorrealização? Como é que você faz aquilo que você nasceu para fazer? Quando você se conhece. Imagine que você vai numa farmácia e você chega para o farmacêutico e você fala o seguinte: preciso de um remédio. E aí a primeira pergunta que o farmacêutico te questiona é: o que você sente? Porque se ele não souber o que você sente, não tem como ele te prescrever um remédio. Da mesma forma, você não consegue resolver um problema que você nem sabe que existe. Então, assim, na nossa percepção, o realizar profissionalmente é única e exclusivamente um fator financeiro. E não é. Porque se o Machado ganha muito bem para bater prego, ele não vai passar a gostar de bater prego.
Ele não vai passar a se realizar. Ele não vai passar a amar aquilo. Ele simplesmente vai ganhar bem para executar uma função que ele não gosta. Mas ele não vai passar a gostar daquilo. Você entende? Então, o fator realização está muito mais atrelado com você se autoconhecer, que é uma das coisas que a nossa cultura não nos estimula a fazer. Por quê? Porque toda vez que você se autoconhece, toda vez que o machado descobre que é feito para cortar madeira, ele não aceita mais bater prego. Se você se conhecesse, se você se autoconhecesse e você soubesse o que você nasceu para fazer, você não aceitaria fazer o que você faz hoje. Porque tem uma grande chance, tem 98% de chance de você estar fazendo algo que você não nasceu para fazer, ou que você não gosta de fazer. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a enxergar para um outro lado. Quando eu olhei aquela estatística da engenharia, para mim ficou algo muito mais lógico. Por que não dava dinheiro? Então, dos fatores que eu levava em consideração naquela época, que era o fator financeiro, que era o fator realização, os dois não estavam fazendo sentido, porque eu nem queria estar ali, nem gostava de estar ali, e nem dava dinheiro. E aí eu comecei a olhar para outros lados. O que é outros lados? Cara, preciso começar a desenvolver, a aprender algumas coisas que eu ainda não sei. E aí é onde começa o meu processo de estar com pessoas que me fizeram olhar diferente, para lugares diferentes. Comecei a andar com pessoas que eu julgava ter a vida que eu gostaria de ter. E aí eu comecei a entender o que aquelas pessoas faziam. Que tipo de conhecimento, que tipo de estudo aquelas pessoas faziam para conseguir ter aquela vida que eu tinha. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar junto com o Renan Dalzotto, que hoje é técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, eu via que ele vivia uma vida, um estilo de vida, muito do que eu queria para mim. Só que todas as coisas que ele fazia era diferente do que eu e o meu grupo de amigos faziam. Olha que louco. Então, eu vi que eu estava totalmente no caminho errado. Então, o lance do se realizar profissionalmente, tanto financeiramente quanto de entender o que você nasceu para fazer, está muito mais atrelado a você conseguir desenvolver coisas, desenvolver em si habilidades, características que no mercado ainda não existe. Então, olha só, imagina se em vez de eu fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, eu fosse engenheiro. Provavelmente você deve estar olhando para mim e falando assim, caraca, você não tem nada a ver com engenheiro. Pois é, mas eu já não tinha nada a ver com engenheiro lá desde quando eu entrei. Eu só descobri isso depois. Entendeu? Então, o grande fator é justamente você conseguir entender, se conhecer, entender o que não existe no mercado, o que está faltando no mercado, e você desenvolver essas características. Então, por exemplo, por que na internet fala-se muito sobre comunicação, fala-se muito sobre vendas, sobre, enfim, todas essas coisas? Porque independente do tempo, o comunicar-se bem foi um fator determinante para pessoas que tiveram destaque em qualquer segmento. Porque independente do que você faça, o comunicar-se, ele é um fator decisivo, determinante para saber até onde você vai conseguir chegar. Porque às vezes você tem uma super ideia, você tem uma capacidade gigantesca de ser um empresário, mas você não consegue comunicar essa ideia para possíveis investidores, por exemplo. Às vezes você está dentro de uma empresa gigantesca, e onde você tem capacidade para ser, sei lá, CEO dessa empresa, mas você não tem a habilidade de se comunicar com os outros colaboradores. Então, é você conseguir entender coisas que são fundamentais, que são básicas, desde comunicação, desde processo de venda, desde, enfim, de todas essas coisas, se você desenvolver essas habilidades que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende na faculdade, você desenvolver isso, você estudar isso e, obviamente, você se autoconhecer. Então, basicamente, o que a gente precisa ter na nossa mente é o seguinte, cara, você não está realizado profissionalmente, não porque o mundo é injusto com você, não porque você nasceu para se frustrar, para dar errado, enfim.
é única e exclusivamente porque a gente vem de uma cultura onde essa cultura ela quer que todo mundo seja alicate, ela quer que todo mundo seja martelo. Então, quando você se torna uma ferramenta única, ou uma ferramenta que existem poucas, dentro de um canteiro de obra, obviamente você vai ser muito mais valorizado. Se num canteiro de obra só tem marreta, quando chega um alicate, esse alicate ele é extremamente valioso. Você entende? Então, a gente precisa ter essa percepção e entender que a cultura que a gente vive hoje não é a cultura ideal, não é a cultura que preza pela realização profissional. Por isso que a gente vive uma época, um tempo, onde a maioria das pessoas são infelizes, estão com ansiedade, estão com depressão, estão com N outras coisas menos realizadas profissionalmente. Então, a gente ir contramão a essa cultura. Você precisa ler mais. Você precisa consumir mais conteúdos que te ajudem a se desenvolver. Não é possível que você não assistiu 10 entrevistas do Forjando Resultados. A gente conversa com os maiores nomes do Brasil, que tem os maiores resultados em cada segmento. Se você não assistiu 10 entrevistas ainda, pelo menos, talvez para você isso nem seja tão importante se realizar profissionalmente. Porque não faz sentido você querer se realizar profissionalmente e você não escutar pessoas que já tiveram resultados expressivos profissionalmente. E escutar a experiência que elas tiveram, a percepção que elas têm de mundo. Porque um fator que a gente não pode esquecer é o resultado que você ainda não tem é por causa de uma lacuna de conhecimento que você ainda não preencheu. Como é que você vai preencher com essa lacuna? Com educação. Através de um livro, através de histórias, através de exemplos. Tudo vem de outra pessoa. Tudo. Então, para a gente iniciar essa semana, eu quero que você saia dessa live aqui e você tenha a consciência, que você tenha em mente que você vai precisar tomar um outro rumo. E eu sei o quão desafiador é isso, porque a gente aprendeu a vida inteira que era tirar boas notas na escola, crescer, fazer uma faculdade, depois de fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, comprar um carro, uma casa, casar e pronto. É isso que a gente aprendeu basicamente. E ir contra isso não é um processo fácil, é desafiador pra caramba. É você conseguir desconstruir algo que você aprendeu pela vida toda e a partir de agora começar a fazer diferente. Mas eu te garanto que é melhor vivenciar essa dor dessa transformação do que a dor de ter que suportar essa não realização a vida inteira. Tá bom? Então, que a partir de hoje a gente comece a olhar para coisas que realmente façam sentido, para coisas que realmente nos leve para essa cultura do desenvolvimento, do autoconhecimento e que a gente possa fazer essa troca, essa transformação nesse processo de desconstruir aquilo que a gente aprendeu de uma sociedade que quer que todo mundo seja marreta e a gente possa achar o nosso diferencial de mercado. Que a gente possa entender aquilo que a gente nasceu para fazer. Tá bom? Amanhã estaremos aqui de novo às 7 horas e 36 minutos. Amanhã o assunto vamos ver, como descobrir os nossos dons e os nossos talentos. Como descobrir naquilo que eu tenho potencial, tá bom? Então, não perca, amanhã às 7 horas e 36 minutos estaremos aqui de novo. Desejo para você uma excelente semana, desejo para você uma excelente segunda-feira e que você possa fazer nada mais, nada menos do que o seu máximo. Bom, que Deus abençoe. Já temos um post maravilhoso aqui no Forjando, inclusive uma declaração para a gente começar a semana. Se você ainda não viu, vá lá, comente, curta, compartilhe. Se você não assistiu a entrevista de ontem, fala justamente sobre o que a gente está falando aqui hoje. Está lá no canal do Forjando Resultados. E uma ótima semana para todos nós, tá bom? Christian, abraço para você também, ótima semana. Vamos com tudo. Um beijo no seu coração, conta com a gente e vamos nessa.